Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. É um grande prazer ter você aqui de volta. Feliz por nós estarmos aí a cada semana aprendendo um pouco mais a partir desta revista, escrita pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, que tem como base o livro de Levíticos. E nós estamos nesta semana estudando a lição de número 5, que estará sendo ministrada aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua casa, e no dia 29 de julho deste ano de 2018. A partir desta lição, nós estamos iniciando aí um quadro aqui no canal, onde eu vou falar especificamente sobre 2 ou 3 palavras ou termos usados na lição da semana, falando especificamente sobre aquele termo, sobre aquela palavra. E eu vou estar explicando porque nós temos pouco tempo aqui, não é interessante que o vídeo fique muito longo, então por isso eu vou estar aí soltando no mesmo tempo que eu estarei colocando à disposição de vocês a lição da Escola Bíblica da semana. Eu estarei colocando mais aí 1, 2, 3 vídeos rápidos de 3, 4 minutos explicando alguns termos que eu perceba dentro da lição que são um pouco mais complexos de se entender, de se perceber, para que te dê um pouco mais aí de condições de ensinar na sua classe, na sua escola dominical, na sua igreja, e você também, aluno, tenha mais um pouquinho de conhecimento aí acerca desses termos, ok? Vamos lá. Aqui embaixo tem um botãozinho, né? Inscreva-se, se inscreva lá, e tem um sininho, clica no sininho e todo vídeo, tudo aquilo que a gente vai estar postando aqui no canal chegará aí para você, tá bom? A lição desta semana, que estará sendo ministrada aí na sua igreja no dia 29 de julho deste ano 2018, traz como título Santidade ao Senhor. O livro de Levíticos foi escrito para fundamentar a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, a tribo que cuidava, administrativa, que cuidava dos serviços da religião de Israel. Então, o termo santidade aqui no título é uma coisa natural para o contexto do livro de Levíticos. Então, nesta lição de número 5, estaremos falando aqui sobre santidade ao Senhor. Como, de que forma, como se aplica, como é interessante que eu perceba e eu me comporte frente à necessidade de eu manter uma vida, um comportamento de santidade ou em busca da santidade frente à face do nosso Deus. Aqui no textuário está o versículo base em Levítico capítulo 20, versículo 26, que diz assim: e ser-me-eis santos, e ser você, para mim, será santo. E ser-me-eis, ou seja, Deus lança para nós e busca para Ele, dizendo: vocês voltem-se para mim em santidade. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei-vos dos povos, para serdes meus. Ao longo desta revista, nós estamos percebendo aí já que Deus separou a tribo de Levi para que eles cuidassem das coisas da religião e conduzissem, se colocassem como a ponte que ligaria, são 12 tribos de Israel, então 11 tribos. Dentre as 12, uma, que é a tribo de Levi, conduziria as outras 11 tribos ao Senhor, diante do Senhor. A tribo de Levi era a ponte, era aquele que estava no lugar das demais tribos, se apresentando a Deus em sacrifício, oferecendo culto, sacrifício, ofertas, tudo em prol das demais 11 tribos e inclusive em prol deles também, enquanto ser humano. Aqui na verdade prática, nós temos aqui a frase que vai dar mais ou menos o rumo, o norte de toda esta lição de número 5, que é o significado de verdade prática, né? Que vai conduzir a partir dessa frase aí toda a lição. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. A santidade é a marca distintiva, ou seja, é aquilo que distingue o povo de Israel das demais nações.
a marca que, ao olhar para aquela pessoa, para aquela comunidade, para aquela cidade, para aquela tribo, no contexto aqui do Antigo Testamento, as nações fora de Israel, as nações que não eram parte de Israel, os povos, eles observariam em Israel que alguma coisa neles era diferente. Algo na nação de Israel era diferente das demais nações. Então a santidade é a marca distintiva do povo de Deus, e sem ela o testemunho seria ineficaz para o contexto do Antigo Testamento e também para o nosso contexto agora de Novo Testamento, a partir do sacrifício de Jesus. Aqui na leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 20, dos versículos do 1 ao 10. Aí você dê uma lida aí, tá? Dá uma pausa aí, dá uma lidazinha para você ficar mais contextualizado aí acerca do que nós vamos estar falando aqui em toda a lição. Aqui na introdução, o livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, Israel, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. Então, lembre-se que a nação de Israel, o povo de Israel, saiu do Egito cheio de costumes errados, pagãos, idolatria, feitiçaria, um monte de coisas que para o contexto bíblico não são aceitáveis. Saíram de dentro do Egito com toda essa carga ruim, né? Social, cultural, religiosa, estão atravessando o Mar Vermelho, estão indo em direção a uma terra onde tem nações piores do que o Egito. Então, o livro de Levítico foi dado à nação de Israel, em especial à tribo de Levi, para que eles se reeducassem e educassem as novas gerações, para que eles soubessem como se apresentar diante do Senhor, e deixando para trás toda aquela carga cultural, religiosa, social que eles tinham herdado ali a partir da nação do Egito, onde eles ficaram escravizados. Através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como a nação santa, zelosa e servidora por excelência. Então, o livro de Levítico era o texto, o ensinamento, a condição oferecida por Deus à tribo de Levi e estendida às demais 11 tribos que compunham o povo de Israel naquele contexto, para que eles, a partir do ensinamento do livro de Levíticos, eles tivessem fundamento, eles encorpassem aquela ideia, colocassem para dentro deles aquela ideia de que eles, a partir daquele momento, serviam ao Deus Todo-Poderoso. E o culto, a forma de se aproximar, de apresentar sacrifício, ofertas, tudo seria diferenciado a partir de agora. Toda aquela carga cultural e religiosa, social que eles tinham aprendido no Egito, esqueçam. A partir de agora, tomem o ensinamento do livro de Levítico para nortear a vida de vocês, a cidade, a cultura, enfim, tudo. A partir do livro de Levítico seria um novo começo para a nação de Israel. Aqui no tópico 1, santidade, a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentio entre os demais gentios quando foi chamado por Deus. O gentio é aquele não judeu, quem não é judeu é gentio. Então, Abraão não passava de um gentio, lá em Ur dos Caldeus, que ali em princípio é o berço da humanidade, aquela região, né? Então, Abraão era mais um naquele contexto, dentro daquela sociedade, e Deus o chama, Deus o escolhe, Deus dá a ele uma missão, e ele aceita, e ele incorpora essa ideia e faz com que ela aconteça, sai ali da sua família, da sua comunidade, e vai seguindo a orientação de Deus para uma terra que ele não conhecia, um caminho que ele não sabia qual deveria seguir. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como o povo santo do Senhor. Então Deus escolheu, na verdade Deus formou Adão e Eva, e a partir do pecado eles se desligaram de Deus, e Deus teria que novamente recomeçar a história de um povo
a partir de alguém, e Deus escolheu Abraão para que a partir dessa pessoa, dessa família, saísse na sua descendência uma nação, e essa nação seria a nação que representaria Deus aqui na terra. Primeiro subtópico, o estado de santidade. No exato instante de sua chamada, há uma nova realidade espiritual. Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Então, quando Deus escolhe Abraão para que a partir da sua descendência fosse construído um povo, uma família, uma comunidade, uma cidade, um estado e uma nação por consequência. E essa nação seria a nação que representaria Deus na terra. E por consequência, essa nação era um povo separado por Deus, para que de Deus herdassem as suas promessas e transmitissem essa herança, essas promessas aos demais povos. Em princípio, era esta a missão de Israel. Tanto o patriarca quanto os seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. Enfim, ninguém nasce santo. Hoje, para o nosso contexto, é normal nós dizermos assim: você quer aceitar Jesus? Então, quando eu opto por aceitar Jesus, dentro da nossa realidade, nosso costume de ser dito desta forma, então, se eu aceito Jesus hoje, eu não sou santo a partir do momento que entenda. Eu não sou santo no meu comportamento, na minha forma de agir, na minha linguagem, no meu dia a dia. Eu não serei de uma forma mágica tirado tudo aquilo que não é legal, que está dentro do meu comportamento no dia a dia. Então, quando eu aceito Jesus, eu entro num processo de santificação. A partir daquele momento eu sou perdoado, em Jesus eu sou santificado, a partir do sangue de Jesus derramado na cruz, o Espírito Santo vem morar em mim. Todavia, eu não vou deixar de fazer muita coisa que eu fazia que não era certo. Eu vou entrar agora num processo de modificar, de melhorar o meu comportamento, deixar de falar algumas palavras que eu falava antigamente, alguns comportamentos que eu fazia antigamente, a forma de tratar as demais pessoas. Eu vou passar a me comportar melhor, e a partir da leitura bíblica, do ensino bíblico, da oração, dos louvores, do culto ao Senhor, o Espírito de Deus vai começar a modificar o meu interior, para melhor, é claro, para que eu passe a viver de acordo com aquilo que Deus pede no contexto bíblico para que eu faça, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pai, marido, empregado, estudante, chefe e tudo mais. Aqui no segundo subtópico, o processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Ao longo da história de Israel no Antigo Testamento, e no Novo também, parte dele, nós vamos perceber que a nação de Israel se aproximava de Deus e daqui a pouco eles se afastavam de Deus. Se aproximavam de Deus, se afastavam de Deus. Então, nesse processo que em muitos momentos foi interrompido, não por Deus, mas a partir da nação, das pessoas que compunham a nação de Israel, as tribos, eles se afastavam de Deus. Eles escolhiam servir a deuses de outras nações e negavam o nome do Deus eterno. Então, esse processo foi interrompido por diversas vezes e recomeçado por diversas vezes também. E Deus em nenhum momento rejeitou essa proximidade ou essa reaproximação do povo de Israel. Deus não obrigava, Deus esperava que a nação de Israel se voltasse novamente para o Senhor, e Deus os recebia de maneira tranquila e passava novamente a obedecê-los, como foi promessa de Deus feita a Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Inclusive está escrito lá em Deuteronômio também, que quando a nação de Israel obedecesse, Deus abençoaria. Se a nação de Israel desobedecesse,
Deus permitiria, não é que Deus ia mandar uma praga, mas Deus permitiria que coisas ruins acontecessem com ele por consequência das ações da nação, ok? Consequência do pecado viria. Então Deus abençoaria e Deus também tiraria a sua bênção diante aí do comportamento da nação de Israel. Não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor de Deus. Quanto mais o amamos, mais nos tornamos santos. Eu gosto de dizer da seguinte forma, parafraseando esta fala aqui do pastor Claudionor: não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor de Deus. Quanto mais o amamos, mais nos tornamos santos. Eu gosto de falar da seguinte forma: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo quem Deus é, como Deus age e o que Ele quer de mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu enxergo a minha humanidade, a minha falha, o meu erro. Então a luz vai iluminando a minha alma e eu vou percebendo formas como eu estou me comportando que não são legais e vou passar a me comportar de uma forma melhor, como pede o texto bíblico. Terceiro subtópico: a santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. Mais uma vez aqui a palavra distinta, ou seja, a nação de Israel tinha que ser diferente. A nação de Israel tinha que se comportar diferente, tratar diferente as pessoas, tanto os da fé, os domésticos de casa, quanto os que não são nação de Israel. Eles teriam que ser diferentes. Por quê? Porque eles levavam em si a marca do Deus Todo-Poderoso. Em alguns períodos de sua história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor. Todavia, a maior parte de sua história foi marcada pela apostasia. Então, ao longo da história de Israel no Antigo Testamento, nós vamos perceber que todas as vezes que Israel estava buscando ao Senhor, estava próximo do Senhor, tudo que Israel fazia dava certo. Aonde Israel colocasse as mãos, prosperava. Tudo que Israel ia fazer, ia planejar, Deus dava direção, abençoava, protegia, livrava do mal. Da mesma forma, quando Israel se afastava de Deus pela apostasia nada mais é do que um esfriamento, né? Eu posso me apostatar, em certo sentido, né? Da minha família. Eu posso me afastar da minha família. Eu, em certo sentido, estou apostatando da minha família. Mas esse termo, apostasia, é mais usado para a questão da religião. Então, quando eu me afasto de Deus, eu vou esfriando. Aquele amor, aquele desejo de fazer, seguir, de honrá-lo com as minhas ações no meu dia a dia, vai diminuindo. Eu vou apostatando, eu vou esfriando da fé e da minha proximidade do Senhor. Aqui no segundo tópico, a santidade no ministério levítico. Primeiro subtópico: santidade exterior, aquilo que nós vemos, o que está fora de mim, santidade exterior. Aos ministros do altar, aguinha, né, seca. Santidade exterior, primeiro subtópico aqui do tópico 2. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viessem a comprometer o santo ministério. Quando eu obreiro, eu diácono, eu presbítero, eu evangelista, eu pastor, eu missionário, quando eu assumo hoje, falando de igreja no nosso contexto, as instituições, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, enfim, igrejas formadas que têm CNPJ,
elas costumam separar pessoas, né, para desempenhar o ministério pastoral, o ministério de ensino, de louvor. Então, quando eu assumo este ministério, essa função dentro da instituição cristã evangélica, eu agora faço parte de um ministério, eu desenvolvo um ministério. Então Deus impôs uma série de restrições para essas pessoas no contexto do Antigo Testamento, trazendo de volta aqui para a lição, para o livro de Levítico. Tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal de Israel. Então, toda a responsabilidade, todas as obrigações que a classe sacerdotal dentro da tribo de Levi tinha de mostrar para a nação de Israel, Deus impôs restrições. Eles não podiam fazer muitas coisas, como não podiam casar, por exemplo, com uma mulher que não fosse virgem. Não podia um sacerdote casar com uma mulher que não fosse virgem. Eles não podiam tocar em pessoas mortas, né? A questão do luto, a não ser algumas possibilidades que eram os familiares deles, pessoais, mas eles não podiam tocar em pessoas mortas. Então, as pessoas que compunham a classe sacerdotal não podiam ter deficiência física, pelas dificuldades que a pessoa com a deficiência física não pense no nosso contexto, não pense em 2018, pense na questão de deficiência física há 4.000 anos atrás, há 3.000 e tantos anos atrás, como era a realidade das pessoas que tinham deficiências físicas. Então, seria muito complicado, por exemplo, para eu que não tenho uma visão, eu sou cego, por exemplo, como é que eu vou ajudar a cortar um animal? Tinha toda aquela questão sacrificial lá no templo, no deserto e mais na frente aí no templo, né? Então tinha era muito complexo para alguém que tivesse alguma deficiência física trabalhar como sacerdote dentro do contexto ali do templo em Israel, neste período aqui, tá bom? Não é hoje em 2018, hoje está maravilhoso, assim, muitas tecnologias têm ajudado aí pessoas que têm deficiências físicas. Então, assim, mas lembre que o contexto do livro de Levítico é quase 4.000 anos atrás, tá bom? Segundo subtópico, santidade interior. Então, eu tinha que demonstrar uma santidade no meu comportamento externo, que as pessoas viam, mas eu também tinha que ter a santidade aqui dentro de mim. A minha alma tinha que ter esta santidade no meu comportamento diário. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que, posta em sua mitra, em sua roupa, trazia esta advertência: santidade ao Senhor. Então todo mundo que via o sumo sacerdote, via ele com a sua roupa do momento do sacrifício, do momento da liturgia de culto aqui para o livro de Levítico, e nesta roupa estava pendurado aqui uma faixa onde estava escrito: santidade ao Senhor. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior, que as pessoas viam. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo de sua santidade interna. Infelizmente, a classe sacerdotal deixou-se levar por um culto formal, deu uma forma ao culto, mas não se preocupou com a espiritualidade, o que ocasionaria a destruição de Jerusalém. Então, os sacerdotes, a classe sacerdotal, se acostumou tanto com a forma do culto: eu faço isso, você faz isso, eu canto, você prega, eu colho a oferta, eu dou um testemunho. Se acostumou tanto com essa formalidade, com essa liturgia, que eles esqueceram da espiritualidade que tem que vir antes. Eu tenho que ter comunhão com Deus antes da formalidade do culto. Então os sacerdotes aqui esqueceram e, por consequência, lá na frente, até Jerusalém foi destruído, o templo, né? Está ali mais ou menos no livro de Neemias, Esdras. Terceiro subtópico, santidade e glória.
A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-o conhecido como a herança peculiar do Senhor. Então, quando Israel estava próximo de Deus, a bênção de Deus estava com Israel. Então, durante o dia, uma nuvem estava sobre a nação de Israel no Egito, protegendo-os do sol. Imagine aí um sol de 50 graus durante o dia, e à noite, né, um frio aí de 0 grau, tinha uma tocha de fogo que ficava sobre a nação de Israel no deserto. É algo assim, eu imagino, mas eu não consigo absorver isso na íntegra, né? Não tem como, eu não vivi isso, mas era uma coisa maravilhosa. Então as outras nações que conheciam a história da peregrinação de Israel, da saída, das pragas que destruíram o Egito, da travessia do Mar Vermelho, então todas as nações que estavam no entorno de Israel, aonde Israel tivesse, as nações tinham medo de Israel, porque sabiam que o Deus de Israel dava vitória a eles em todas as batalhas que eles participavam, enquanto eles estivessem diante do Senhor buscando a sua face, né? Terceiro tópico, a santidade do povo de Deus. A santificação dos filhos, aqui no primeiro subtópico. Deus proíbe aos israelitas expressa e energicamente apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. Lembrem-se que aqui para o contexto do livro de Levítico, tudo era Deus. Todas as nações tinham deuses e deuses e deuses e deuses e deuses e deuses e deuses, eram deuses demais da conta. Então Moloque era um desses deuses. E era comum para os adoradores de Moloque apresentarem seus filhos a Moloque como oferenda. Em algumas nações matavam mesmo seus filhos, sacrificavam os filhos, matavam seus filhos em oferta a esse deus Moloque. E aqui é uma proibição expressa e enérgica da parte de Deus. Não pode, de forma alguma, hipótese alguma, sacrifício humano. Muito pior matar os seus filhos. Tinha até um culto, dependendo aí da nação, é claro, que eles se prostituíam diante dessa imagem do deus Moloque, e ali se prostituíam, e o sêmen dos homens era, no momento da ejaculação, era oferecido a esse deus Moloque. De qualquer forma, Deus proibiu, não, de forma alguma, Deus não queria que eles cultuassem a Deus nenhum, porque aí seria configurado a idolatria, era adoração ao único Deus verdadeiro, e pior ainda, fazer esse tipo de oferta, porque esse deus Moloque, em princípio, né, seus sacerdotes, as pessoas que cultuavam esse deus Moloque, diziam que ele gostava de sacrifício de crianças. É uma aberração assim que é difícil até a gente tentar imaginar isso. De vez em quando aparece na mídia aí, né, pessoas que matam crianças, infelizmente, sacrificam, e isso é uma aberração, não tem outro termo aqui que eu me lembro para classificar esse tipo de comportamento. Segundo subtópico, a santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois Ele próprio instituiu-a no Éden. Então, quem criou a família foi Deus. Deus criou um homem, formou um homem do pó da terra, que é Adão, e da sua costela fez Eva. Então, ele constituiu, ele criou a família. E a partir de Adão e Eva nasceram seus filhos, e a terra foi sendo povoada. Então, Deus tem compromisso com a família. O Deus que inspirou o Levítico não mudou. Então, Deus continua tendo compromisso com essa família. E para o contexto bíblico, família é homem macho, mulher fêmea e aquilo que descende deste casal. Ok? Família para a Bíblia é isto. Tem algumas outras configurações para a nossa realidade de hoje. Nós respeitamos, mas não adotamos para aqueles que seguem a Bíblia Sagrada. Tem algumas pessoas aí modificando a Bíblia, mas deixa esse povo de lado. Vamos seguir a Bíblia como nós a conhecemos. Terceiro subtópico, a santificação e a vontade de Deus. A santificação é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. Então,
quem é que se santifica? Eu, você e eu, quando nós queremos. Por quê? Porque eu modificar o meu comportamento, eu me aproximar de Deus, exige de mim sacrifício. E nem todos querem assumir essa responsabilidade do processo da santificação, porque é doloroso, machuca, maltrata a nós. Quando nós nos acostumamos a fazer algo, vou citar um exemplo aqui, né? Alguém que fuma, alguém que faz uso do cigarro. É muito difícil largar o cigarro. Então, a pessoa que fuma, ela precisa deixar o cigarro, porque é algo que está destruindo a ela, o seu templo, né? Que é nós que somos templos do Espírito Santo, está destruindo o seu corpo. Quantos casos aí de câncer, enfim. Então, a pessoa tem que fazer a parte dela, se esforçar, lutar, é um processo não quero mais fumar e vencer, a partir da força que o Espírito Santo vai dar a esta pessoa. Então, a santificação é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. O santificar-se não é uma opção na vida do salvo, é uma ordenança divina. Então, quem é que vai se santificar? Todos aqueles que querem se aproximar de Deus. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário entram num processo de santificação e precisam buscar cada dia isso, se esforçar, fazer a sua parte. Aqui na conclusão, no momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, imundo é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, é contrário à vontade de Deus, tudo é imundo. Enfim, tem uma sequência aí de coisas que não são legais, está escrito aí no livro de Levítico, e nós temos que atentar para isso, também para os nossos dias. Terminamos aqui, é um grande prazer ter você até aqui conosco. Clique aqui embaixo, se inscreve aí, e não se esqueça, a partir desta lição estaremos aí, palavras mais difíceis, temos um quadro aí, é Nós na Dica. Então nós vamos estar explicando palavras, termos mais difíceis dentro de cada lição, e eu solto a lição e solto esses 3 ou 4 vídeos aí, vídeos rápidos, 2, 3, 4 minutos no máximo, explicando termos da lição, para te dar um pouquinho mais de embasamento e condições aí de ministrar a aula de uma forma mais ampla, né, na sua classe. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Um abraço.